Estamos no escuro. Eu sou o Vasco Câmara. Eu sou a Alexandra Prado Coelho. Estamos com a música do Rodrigo Amado no nosso genérico. E hoje estamos também com um elefante na sala. Vamos lidar com ele? Vamos lidar com ele. Então, o elefante na sala chama-se Balan 3, de Ico Costa. Lembras-te, isto foi o filme, está quase a fazer um ano, que foi retirado da programação do Indie Lisboa por causa de uma acusação que chegou por e-mail, um e-mail anónimo, em que acusava o realizador de ser um agressor de mulheres. Ele negou, mas a direção do Indie achou que não havia condições para passar o filme e anunciou que iria retirá-lo e fez um comunicado. Sim, bom, nós queremos falar do filme, não é? A questão aqui resolvemos tirar do caminho esta questão já de início, porque é ruído em torno do filme e vamos resolver falar dela primeiro e depois podermos concentrar-nos no filme, porque acho que ambos gostamos do filme. Gostamos mesmo muito do filme. Eu começo por dizer que na altura em que isto aconteceu, eu escrevi um texto no jornal em que me manifestei contra essa decisão do festival, não porque tenha qualquer certeza ou qualquer opinião sobre a inocência ou culpabilidade do realizador, que não tenho, mas porque acho que não deve ser um festival a tomar essa decisão. Até porque quando o festival toma essa decisão e a anuncia, está evidentemente a condená-lo, sendo que neste caso nem sequer é a questão da presunção da inocência, é que não havia sequer, obviamente não foi mostrada, não foi anunciada, não foi assumida uma pessoa, um acusador ou uma acusadora, porque essa entidade permaneceu anónima. Portanto, eu como espectador não quero que um festival decida por mim o que eu devo ou não devo ver. Eu sou livre, e acho que as pessoas são livres de ver ou não ver um filme por razões várias. Mas eu acho que não faz sentido o festival estar a substituir-se a uma investigação que não houve, uma acusação que não houve, que me parece que foi sobretudo receio do festival de que lhes caíssem em cima por a sua suposta inação. Ora, eu acho que essa fraqueza prejudica o próprio estatuto e a própria credibilidade do festival. Volto a dizer, eu não tenho opinião nenhuma formada, nem por formar, sobre a inocência ou culpabilidade do Ico Costa. Acho que estamos numa fase muito anterior a esta. É saber exatamente, primeiro antes de tudo, quem é que acusa. Pois, são situações delicadíssimas, não é? Porque, como tu sabes, ao longo dos últimos anos, e quanto mais se fala destes assuntos, mais isso surge, mais vamos tendo consciência do que são os problemas que se levantam do lado das vítimas, não é? As vítimas são quase forçadas a aparecer ou a assumir-se, e isso cria esta preocupação em protegê-las de alguma maneira, ou seja, as pessoas podem ter o direito de querer fazer uma denúncia e não ser expostas. Portanto, daí vem, penso eu, esta preocupação, mas por outro lado, acho realmente que é uma condenação, e aliás passou-se um ano e não surgiu mais aparentemente mais nenhuma denúncia de que tenhamos conhecimento, e portanto também me choca muito que uma pessoa fique marcada, porque fica inevitavelmente, não é? Fica marcada por uma decisão que não é de um tribunal, neste caso, é de um festival de cinema que assume uma posição que eu percebo que tenha, no fundo, essas preocupações de proteção de uma eventual vítima, mas que acaba, e concordo aí contigo, por tornar-nos, enquanto espectadores, quase como alguém que não tem capacidade para decidir o que fazer perante uma obra, ir ver ou não ir ver, boicotar ou não boicotar, e portanto eles tomam essa decisão por nós, antes de nós. E depois há outra coisa aqui que me preocupa, enquanto espectadora, que é se começamos a cortar coisas de um lado e do outro. Quando eu digo de um lado e do outro, digo, temos os ultraconservadores a cortar-nos coisas nos Estados Unidos e a dizer que há livros, há filmes, há obras de arte que não podem ser vistos, e depois temos de um lado mais de esquerda também esta preocupação com certas pessoas que foram acusadas ou que estão a ser obviamente investigadas e que as obras terão que ser retiradas, ou seja, daqui a pouco, entre filmes, atores, realizadores, compositores, etc., ficamos muito limitados naquilo que podemos ver. Sim, além de mais, aproximamos-nos de uma espécie de conceito de arte degenerada. É assim, não se pode ver este filme, não se pode tocar nesta obra porque a pessoa que a fez portou-se mal. Ora, deixa de haver um limite para o que quer que seja. Alguém diz que o autor daquela obra teve um mau comportamento, portanto, aquela obra desaparece. No caso, aliás, do Indie Lisboa, não foi só o filme do Ico Costa que foi cancelado. Foi também uma produção
um filme que era uma produção da produtora dele. O que ainda aumenta essa sensação de uma espécie de... Tudo aquilo em que uma pessoa toca fica contaminado. De uma monstruosidade. Eu acho que isso é extremamente perigoso. E isto não tem a ver, quanto a mim, nem com a proteção da vítima, nem com uma decisão ou uma crença na inocência ou não do suposto infrator. Eu acho que essas são questões que têm de ser tratadas pelos tribunais e pela investigação. E o festival tem de ser um lugar de liberdade. E a liberdade, isto é, eu, espectador, quero decidir se vou ou não ver aquele filme. Quero só dizer que o Icke Costa acaba de regressar de Berlim, do Festival de Berlim, onde um filme produzido por ele foi premiado. Portanto, a verdade é que não aconteceu entre o ano passado e este ano, a inocência, digamos assim, do Icke Costa não foi decretada. A verdade é que ele continua, quanto a mim, acho que continua cancelado. Aliás, se olharmos um bocado para a maneira como este filme, Balandrés, vai chegar às salas portuguesas, é com uma enorme descrição, com uma enorme humildade, quase que diz, não reparem que eu estou aqui. Porque eu acho que há um incómodo. Ele é, mais do que virtualmente, um cineasta cancelado. Ou pelo menos foi-o em Portugal. Bom, mas o filme está aí e, na verdade, as pessoas vão poder vê-lo, não é? Eu espero que sim, porque o cinema dele é um cinema que tem passado de forma muito discreta, excessivamente discreta, desde a primeira longa-metragem, Alva, lembras-te? Sim, sim. Que era um filme rodado no centro de Portugal. Foi a primeira longa-metragem dele e foi a última que ele rodou em Portugal. A partir daí, nunca mais filmou em Portugal. Tem filmado sempre em Moçambique, numa zona que é a zona de Inhambane, que é uma península, e onde ele foi parar logo a seguir a ter acabado o curso do conservatório, porque foi colaborar com uma associação humanitária que fazia trabalho pedagógico sobre, enfim, contra a disseminação do HIV. E o Icke Costa foi para Moçambique e apaixonou-se pelo local, pelas pessoas, e voltou lá para fazer uma curta-metragem, foi voltando para fazer as curtas-metragens, voltou para fazer a sua segunda longa-metragem, que se chama O Ouro e o Mundo, e o Balandrés é mais um objeto que sai dessa relação. Obviamente é bastante importante toda a discussão que tem havido sobre o passado, mas acho que falta muita discussão sobre o que realmente está a acontecer no presente. E acho que essa discussão sobre o passado colonial acontece mais por uma questão de culpa, não é? Das classes privilegiadas daqui, do que realmente por preocupação, como eles estão neste momento, estás a perceber? E eu acho que se fazem muitos filmes, ou seja, a maior parte dos filmes de realizadores europeus em África, não só em África, assim no Sul, falam muito dessa questão colonial. É importante, mas eu quero também, eu quero mostrar o presente. E acima de tudo, as pessoas querem falar do presente. Eu quero falar, todos os filmes que eu faço são filmes em que eu quero dar a voz aos problemas do momento. Balandrés é o nome de um bairro. De um bairro de Inhambane. E o filme é uma espécie, não sei, tu chamar-lhe-ias documentário? É interessante a pergunta, porque falando um bocado do método dele, ele diz que ele escreve os argumentos como quem escreve uma ficção, mas sabendo que esse argumento vai ser imediatamente destruído quando ele começa a fazer o casting. Porquê? Porque esse casting, numa parte dos casos, é para escolha de atores que vão interpretar personagens. No caso dele, são também pessoas que vão fornecer matéria para a própria história do filme. Portanto, há sempre essa relação. Eles não são atores profissionais, não são atores profissionais, são pessoas que ele conheceu, são pessoas que ele trata por amigos, ou seja, construiu um grupo em que as próprias relações pessoais estão misturadas com as relações de trabalho. Ele fala deles como pessoas que trabalham com ele, que confiam nele para trabalhar. Mas a verdade é que também alguns deles são Mas amigos. O filme não tem, não explica, não é? Não explica esse método, e nós vamos observando, vamos começando a ver, entramos no filme de uma forma muito doce, suave, com imagens pela água, os pescadores que saem de manhã num barco, e aquilo até nos leva um bocadinho para um que seria um outro universo do filme, e de repente entramos depois para uma coisa muito mais urbana e da juventude de Inhambane, e que são, enfim, o cotidiano
aquelas pessoas, tem cenas num cabeleireiro, tem cenas de miúdos da escola. No talho. E, portanto, o que eu sinto no filme é que nós somos uma espécie de voyeurs que andamos ali, não é? Levados pela câmara dele, e que há isso, da nossa parte vai-se criando esse conforto de estar a observar sem sermos observados. É quase como se a câmara não existisse. Ele consegue dar esta sensação de que as pessoas se esqueceram, ignoraram que estavam a ser filmadas e que vão falando com muito à vontade e falam muito de... sexo é uma coisa que está muito presente nas conversas. Em todos os filmes dele há muito essa relação, digamos, física com as conversas sobre sexo. Eu era feliz, estou na cama. Eu gostava de fazer, mas eu não aguentava. Entre quatro paredes só, sem sair, enquanto eu quero andar de mãos dadas. É terrível. Mas está aí. Faz ao contrário. Fazer o quê? Tipo, vamos à praia. Não, hoje só quero estar na cama. Eu acho que há aqui um corpo de filmes, esse trabalho que ele tem feito em Moçambique. Os filmes estão todos ligados uns aos outros. Não só porque as pessoas vão passando uns filmes para outros, como, por exemplo, as curtas-metragens. Ele, nas curtas-metragens, ensaia, entre aspas, uma série de cenas que depois aparecem dessa forma ou modificadas nas longas. E nas curtas há muito essa sensação física, de facto, de que são aquelas figuras, aquelas pessoas que levam a câmara. Não porque peguem na câmara, porque não são os que pegam na câmara, mas a câmara está de tal forma atraída pelos movimentos deles que é como se eles puxassem de facto pela câmara. Essa relação com o espaço acho que é das coisas mais bonitas do cinema dele. Acho que ele percebeu, está obviamente encantado com aquele espaço e percebeu de uma forma incrível. E aliás, tu falaste do início do mar. O filme começa no mar e acaba no mar. E eu acho que o percurso do filme é na tentativa de sinalizar e construir o próprio espaço daquela terra. E no fim, em que voltamos ao mar, o círculo fecha-se e há quase uma sensação, que na verdade não há personagens principais, há quase como uma sensação de mundivisão. Não sei, eu tenho essa... que estivemos ali numa espécie de universo. É isso que eu gosto muito no filme. Como aliás no Ouro e o Mundo, que eu ainda acho a coisa mais bonita que ele filmou. É que não há uma continuidade na história, né? Ou seja, não há uma história, não há uma narrativa, há uma espécie... Eu não sei se eu consigo transmitir bem esta sensação, mas é como se nós fôssemos invisíveis e andássemos ali e nos fôssemos sentando num sítio, ficando a observar. E há uma cena que para mim é a mais bonita de todas, que são uns miúdos que estão à porta de uma escola. Os rapazes estão de um lado, as raparigas estão do outro. E há ali uma espécie de jogo de sedução. Os rapazes estão a empurrar um deles para ir falar com a rapariga. Os grupos do lado das raparigas também vão trocando umas conversas entre elas e percebe-se que há ali uma... Mas ao mesmo tempo a câmara fica muito tempo suspensa em alguns rostos e tu percebes todas aquelas subtilezas e é de facto como se eles não estivessem de todo conscientes que estão a ser filmados. E depois andamos muito nas costas das pessoas, não é? Nós enquanto observadores, nós enquanto quem está para lá da câmara, há muitas cenas que simplesmente quem está a falar nem sequer é visível, as conversas decorrem assim num grupo e é como se nós estivéssemos sentados atrás e de repente o que nos é dado a ver é um bocadinho das costas de um e um bocadinho do... E esta sensação de estar lá e de poder observar com essa calma, não é? Gestos, detalhes, e depois as conversas vão surgindo e são muito, muito engraçadas. Sim, mais do que isso é porque há de facto ali uma... É como se eles próprios se tivessem esquecido que há uma câmara a filmá-los. Porque o que ali se passa a nível de conversas são coisas muito íntimas, mesmo tendo em conta que estamos num país ou num continente em que as questões do sexo e do corpo são vividas de forma muito mais explícita do que, por exemplo, nós europeus vivemos, e que tudo começa com os olhares, a rua, a questão do engate, da sedução, que são questões que nós hoje, no continente europeu, estamos permanentemente a censurar e a vigiar. Ali passam-se coisas que, se calhar, nós estamos condenados a olhar com admiração. Aliás, eu acho que foi isso que se passou com ele. Se tu pensares que o filme que ele fez em Portugal, o Alva, se pensares no ambiente do filme e se pensares no ambiente deste filme,
é a contradição, é a oposição total. Este filme é a oposição, opõe-se frontalmente ao ambiente deprimido, rural, mas um rural envelhecido, pesado, do sufocante, que é no centro de Portugal, que é algo que também tem a ver com ele. Aliás, ao que eu julgo saber, ele tem projetos para filmar naquela zona de novo. Mas o facto é que não filmou e continua, digamos, preso, obcecado, atraído por este país, que é um país novo, de gente nova, e é um país em que estes códigos estão pujantes. E aqui na Europa e na América estão decadentes, também estão em decadência, porque estão a ser vigiados, estão a ser regulamentados, digamos assim. Mas há outra cena que eu estava-me a lembrar, que é precisamente passada no cabeleireiro, em que é uma criança, nós não vemos as mulheres que estão a falar, não é? Que são as clientes, a cabeleireira, suponho, e a conversa também tem a ver com sexo, tem a ver com... É uma conversa muito descontraída à volta desses temas, e a câmara está sempre no rosto da miúda, que é uma miúda mais jovem, e elas estão-lhe a fazer umas tranças, estão a penteá-la, e nós estamos só a ver a cara dela, que vai rindo assim com um ar meio tímido. Mas é muito engraçado ver esse à vontade. Por outro lado, há ali também sinais de que a sociedade não é assim tão aberta, porque há cenas em que se fala de um casal que teve relações sexuais antes de se casar, e portanto isso levanta ali já a questão de que aquela mulher ficou de alguma maneira estragada, não é? Isso é falado de uma forma não direta, falando-se numa questão de um carro, não é? Sim, é um filme luminoso. É um filme sobre a alegria, sobre a dança, não é? Mas é um filme que não esconde as contradições daquela sociedade. O facto de ainda vigorarem uma série de rituais ancestrais, misóginos, como o facto de as famílias terem que compensar, uma família ter que compensar a outra porque o filho de uma teve relações sexuais com a filha da outra, porque para isso acontecer é preciso primeiro que as famílias deem autorização, naquela união. Se aquela união acontece sem as famílias se pronunciarem, uma delas tem que, a família do homem, tem que indemnizar a família da mulher. E obviamente que a linguagem utilizada choca-nos, porque é como se ela fosse um carro avariado, não é? O que é que se faz com um carro quando tu pegas um carro e avarias o carro? Tens que o mandar consertar. E às vezes não se conserta, tens de pagar. Isso é extremamente misógino. Mas se reparares também, as mulheres, aquela sequência das mulheres no cabeleireiro é incrível, porque elas são mulheres de uma energia e de uma autoridade, não é? Elas estão a discutir o tamanho do sexo dos homens com quem têm relações, não é? E o que é que lhes interessa, o que é que não lhes interessa. São mulheres que decidem, não é? Estão a decidir sobre o seu prazer, portanto, é contraditório. E eu acho que é essa contradição que o fez, ou que o faz, estar preso àquelas pessoas. Que não estragam. Eu descubro que essa aqui tem uma bengala grande. E eu assim que pegar, quer saber? E eu mas que é para fazer o quê? Pensei que tivemos ontem aqui. Olha que Deus! Também crianças aqui mesmo. Tivemos ontem aqui. De fugir. Eu não paro. Se não dá, não dá. Eu não paro. Você não me pode. Eu a primeira coisa que faço é ir para lá, ver se o tamanho dá ou não dá. Se eu descobrisse que a bengala é grande, eu não paro. É o pior, não paro. Mas o que eu queria perceber é como é que, sendo ele português, portanto sendo obviamente representante da antiga potência colonial, como é que isso marca ou não marca a forma dele olhar para esta sociedade? Já agora, tu nasceste em Moçambique, viveste também numa zona que não era a capital, e esse olhar que nós temos hoje sobre aquela sociedade, até que ponto é que ele é marcado ou pode ser livre de algum constrangimento ligado a esse passado? Eu fiz essa pergunta ao Hugo Costa. Ele assume-se como europeu, estrangeiro, branco, num país africano, negro. Diz também uma coisa curiosa, diz que ele gosta muito dos filmes que os estrangeiros rodaram em Portugal a seguir ao 25 de Abril, quando eles vieram olhar a Revolução. E ele diz também que é tão importante o cinema feito no interior do país como o cinema feito com olhar exterior. Portanto, ele não foge à sua condição de exterior. Diz também que não está marcado pelo fantasma colonial. E diz outra coisa, e ele deve saber, porque há quase uma década
que há mais de uma década que têm essa relação próxima. Isto pode ser discutível, mas que essa questão da culpa colonial é uma questão das pessoas das classes mais favorecidas, que as pessoas com quem ele se dá, são os moçambicanos pobres, estão preocupados com o presente, com viverem, com sobreviverem. É isso que eles estão preocupados. Essa memória é como se não existisse. Mas se calhar tem outra maneira, se calhar mais dura, de ver essa questão. É se a própria relação de exploração colonial não se mantém ainda nesses países, agora com outras entidades. Aliás, há um diálogo, não sei se te lembras, que há um diálogo que eu acho muito luminoso no filme, em que estão dois rapazes a falar e um deles pergunta ao outro se ele acha que se o país, Moçambique, pertencesse a um país rico, se não se acabava com a corrupção. E há outra pessoa, estás a ver, ou seja, ele pergunta se calhar se devíamos fazer parte devíamos ser colonizados, porque assim acabava-se a corrupção. E o outro diz, não, isso já aconteceu e não acabou a corrupção. Portanto, há de facto aqui, não me parece que haja fantasmas. Se calhar nós portugueses temos mais fantasmas. Eu confesso que aquele país que eu vejo é um país que eu vejo como se estivesse a conhecer um país que eu não conhecesse, porque eu vim de Moçambique novo, era uma criança, portanto, foi noutra época também. Tudo ali me é familiar e simultaneamente novo. Isto é, o que é familiar são as paisagens, é o som do filme, justamente naquele início, quando o filme ainda está a ecrã negro e se ouve o som, aquele som que é um som que parece que define imediatamente o espaço. Isso é uma coisa de que eu me lembro, desse som e do espaço grande, enorme. O som... Isso é um som quase de natureza no início, sim, porque eles estão a partir para o mar, é um som... Sim. Os ruídos refinem a dimensão daquele céu, daquele horizonte. Eu lembro-me disso e lembro-me daquele lado precário das habitações, da terra. Por exemplo, onde eu vivia não havia estradas, não eram alcatroadas, não é? A terra fazia parte... Era-nos muito próxima, não é? Porque nós brincávamos, andávamos descalços, andávamos calçados, mas mesmo que andávamos calçados, estávamos cheios de terra. Portanto, a terra é uma presença... Cada plano daquele filme, eu lembro-me da sensação da terra, por exemplo. E depois trazem-me também sensações ou premonições de cheiros, não é? Que não se concretizam propriamente. Mas tudo o resto é novo, quer dizer, eu fico fascinado ao ver aqueles miúdos a falar em português, metendo palavras em inglês. Eles também falam muito em dialetos locais. Em dialetos locais, dos seus dialetos também, mas, ou seja, tenho a sensação de que aquela gente tem acesso ao imaginário que nós também temos acesso. Não estão privados, podem estar privados de meios, podem estar privados na subsistência, mas têm um telemóvel, têm internet, têm acesso a tudo. E ao mesmo tempo há esse tempo muito antigo que ainda lá está. Obviamente que nós não estamos em Maputo, estamos em Inhambane, estamos numa zona muito específica em que vive à base da pesca, mas ainda assim o que é estranho para mim é, e isso é uma coisa nova, é sentir que eles estão mais próximos de nós daquilo que eu alguma vez podia imaginar. Eu vendo estes filmes do Ico Costa, sinto aquelas pessoas, a estranheza para mim é senti-los mais próximos de mim, porque a minha memória é uma memória de infância, é uma coisa muito distante, é um mundo que já não existe. Portanto, este mundo é estranho porque está mais próximo de mim daquilo que eu alguma vez podia imaginar. A minha pergunta, quando me interroguei sobre se pesava ou não o facto de ele ser português e do olhar, mas se calhar nem sequer tem tanto a ver com o ser português, mas mesmo o ser europeu, porque nós temos esta tendência para olhar para aquelas cenas, são todas umas cenas de grande alegria e depois vai até crescendo ao longo do filme essa presença da música, da dança, vai sendo cada vez mais intensa, não é? Mas há ali uma alegria e o que eu me interrogava era se o que o atraiu nisto, não é? Ou seja, isto é um filme que parece simplesmente uma câmara a deambular por uma cidade ao longo de um dia, mas ao mesmo tempo há uma escolha de não fazer um filme muito ligado a questões políticas. Neste caso, há uma escolha de olhar o cotidiano, mas essa atenção à alegria com que se vive, por exemplo, se é uma coisa que só quem está de fora é que nota isso. Ou seja, o que eu queria perguntar era, o que eu queria discutir aqui era se
fosse um daqueles rapazes a pegar na câmara, o que é que ele filmaria? O que é que lhe interessaria? Seria uma coisa diferente? E eu lembrei-me disto porque quando eu estive no Brasil a última vez, eu fui ver uma exposição no Instituto Moreira Salles e estive a falar com o João Fernandes, que é curador do Instituto, e era uma exposição sobre um coletivo indígena que tinham filmado e fotografado, sobretudo fotografado, a sua aldeia ao longo de muito tempo. E a exposição era pura e simplesmente o que eles tinham recolhido, ou seja, aquilo que lhes interessava enquanto membros daquela comunidade. E a tentativa do João Fernandes foi fazer uma exposição com o próprio coletivo, portanto, pensada pelos próprios indígenas, representando exatamente aquilo que eles queriam mostrar. E nós, enquanto olhar exterior, todos nós, qualquer europeu que tente tratar um tema como, neste caso, o ICO faz com Moçambique, temos sempre uma escolha, o nosso olhar é sempre uma escolha. Será que faz sentido isto? Mas nós, sim, faz, mas nós passámos por isso. Quando o Alain Tanner veio a Lisboa filmar a Cidade Branca, ou quando o Wim Wenders veio a Lisboa e fez o Lisbon Story. A relação que nós tivemos com aqueles filmes foi sempre, no momento em que eles estrearam, já passaram vários anos, se calhar hoje temos uma relação mais desempoeirada, mas foram relações um bocadinho complicadas. Eu lembro-me que o filme do Wim Wenders tem a música dos Madre Deus. Essa associação com os Madre Deus, com aquele universo que em si, o disco, alguns setores consideraram aquilo algo passadista, uma espécie de nostalgia muito próxima, extremamente próxima ao fado, e na altura o fado não era ainda a canção que é hoje, ou seja, que é hoje recebida pelas pessoas, para além de ter passado a estar, enfim, na moda, também deixou de estar na moda e tornou-se um clássico. Portanto, hoje a nossa relação com o fado já não tem problemas, mas na altura tinha. Portanto, quando o Wenders, na Cidade Branca, nós não gostámos de ver o que ele viu em nós e que se calhar estava cá e nós não quisemos reconhecer. E na Cidade Branca, embora tivesse sido uma reação um pouco diferente, mas também havia essa coisa de uma cidade, Lisboa, uma cidade perdida no tempo, em que havia uma sequência num bar, no Irish Pub, em que o relógio andava para trás. Portanto, tudo isso é muito poético, mas no momento em que nós estávamos a querer ser modernos, estávamos a querer sacudir também o pós-revolução e tornarmos europeus, isso chateou. Não é? Ver-nos daquela maneira, achámos que era uma espécie de exotismo que nós já não queríamos lidar com aquilo. Não sei o que é que um morador moçambicano achará do que o Ico Costa filmou. Eu acho que ele não foge à questão de ser um estrangeiro. E às vezes os estrangeiros, o olhar estrangeiro capta qualquer coisa de nós que nós não queremos reconhecer sobre o lado não político. Este filme, de facto, é um filme mais alegre. A política surge sempre pendurada no sexo, né? Nas festas do sexo. Mas o Ouro e o Mundo não é assim. O Ouro e o Mundo é um filme, já não é um filme tão luminoso. É um filme mais negro, mais escuro, porque é uma história de um herói como um herói de um épico que sai de Inhambane, portanto sai do seu sítio para procurar, vai trabalhar por umas minas de ouro, e isso corresponde àquilo que estava a passar exatamente com o próprio intérprete, não é? E deixa a namorada, todo o filme é ela num sítio, ele noutro, à espera de um futuro reencontro. Ela fica grávida, anuncia-lhe por forma que está grávida, parece que aquilo tudo vai acontecer e no último plano do filme ele escapa-se, desaparece, não regressa à casa, não sabemos para onde é que ele vai. O que é mais do que melancólico, porque continua à procura de aquilo nas minas de ouro, não se resolveu. Como a maioria dos europeus, dos brancos, estrangeiros, eu não vivo na bolha dos brancos ou das pessoas com mais poder de compra, que acontece muito mais em Maputo do que em Inhambane. Apesar disso, eu sou sempre um branco, não é? Sou sempre um estrangeiro, por muito que conheça aquilo, por muito que vá lá há 15 anos, por muito que tenha muitos amigos de lá. O Balan de 3 é um filme em que mais de metade das pessoas que aparecem são minhas amigas mesmo, são pessoas e quis filmar situações em que os meus amigos estivessem envolvidos. Apesar disso, claro que sou um branco, claro que sou um estrangeiro. Agora há duas coisas. Por um lado,
Eu acho interessante, ou seja, eu adoro os filmes feitos no pós-25 de Abril por realizadores estrangeiros que vieram cá a Portugal, o Thomas Harlan e o Robert Kramer, etc. Acho importante que não se fique só pelo o olhar local. Acho, se falar dos filmes do Jean Rouch ou que seja, o olhar estrangeiro também não só é válido, como é importante, não é? Mas o Ico Costa está a montar neste momento, ou está quase a acabar de montar, um documentário que ele fez sobre as eleições autárquicas moçambicanas, sobre a campanha eleitoral, que é um filme que ele diz, enfim, ninguém o viu, é um filme que ele estava a trabalhar, em que estava a trabalhar quando aconteceu o ano passado a história do cancelamento, e penso que ele não pegou nele logo, pegou agora. Ele diz que este é um filme tremendamente político porque percebeu, da parte das pessoas jovens daquele país sobretudo, que elas tinham finalmente compreendido que a Frelimo não era uma espécie de destino inevitável, que era possível a alternância. E ele sentiu uma vontade enorme das pessoas de falar sobre a sua situação, contra o governo, contra a corrupção. E basicamente o que eu acho que ele diz que fez, foi ouvi-los. Portanto, é um filme político. E ele está de partida para a África, neste momento. Volta em Inhambane, onde vai começar a trabalhar num outro projeto, que é um projeto que tem a ver com a forma como estas pessoas que ele tem filmado ao longo destes anos se encontram, quase uma grande parte delas, toxicodependentes, sem que haja, segundo ele, da parte do governo, nenhuma política de combate. A única política que existe é repressão, ou seja, prender as pessoas que são encontradas. Ora, parece-me que o que está aqui também é algo de mais sombrio do que aquilo que está no Balanço 3. Portanto, o Balanço 3, ele deixa-nos ainda com luz. Sempre, ao mesmo tempo, eu não sei se achas isso, eu não acho que não haja um pingo de exotismo no filme. Acho que não há exotismo, não é? Não há esse olhar, que eu acho que é o problema dos olhares exteriores, dos olhares estrangeiros. Não, eu sinto isso também. Eu não sinto exotismo, mas tinha esta curiosidade de perceber como é que ele próprio via isso, não é? Como é que ele próprio se sentia, e foi isso que tu lhe perguntaste, porque há de facto esta naturalidade tão grande na Câmara, na forma como a Câmara se move naquela cidade, é quase como se não houvesse distância, não é? Ele de facto está muito próximo das pessoas, inclusivamente dentro quase dos quartos delas. Sim, em alguns casos. Eu perguntei-lhe se ele tinha um método. Ele tinha um método. E ele disse-me algumas coisas interessantes. Por exemplo, disse-me que insistia em filmar em película. Não porque tivesse qualquer fetiche em relação à película, mas como a política é muito cara, no fundo o que ele diz é que a maior parte dos filmes hoje, quando tu filmas em digital, filmas umas horas, 40 horas, 50 horas, 60 horas, depois escolhes o que ficou melhor. Com a película não podes fazer isso, porque a película é muito cara. E ele disse que isso para ele é uma forma de disciplina. Ou seja, ele está com as pessoas, a Câmara não está a trabalhar, está com as pessoas vários dias, a falar com elas, a criar intimidade. Depois há um dia que ele leva à Câmara. Ele disse, e quando eu levo a Câmara, as pessoas já não reparam que ela está ali. E portanto, o que eu filmo é mesmo aquilo que eu acho que vale a pena. Naquele dia. Pode no dia seguinte, se filmasse no dia seguinte, se calhar podia ser melhor. Mas naquele dia é o melhor. E é isto, esta disciplina... Resulta em algo de essencial. Aquilo é o essencial. Exatamente. Por outro lado, ele também diz que às vezes ele próprio não consegue explicar porque é que as pessoas se expuseram daquela maneira. Ele diz que não tem explicação, não é? Eu próprio não sei. Não sei porque é que eles confiaram em mim. Confiaram em mim e sabem que aquilo vai ser mostrado e que vai correr... Enfim, nos festivais e que vai ser visto por pessoas em outros continentes. É um encontro feliz. Mesmo. Olha, sabes o que é que eu tenho muita pena? Eu acho que este cinema, de facto, tem passado muito despercebido. Não sei se o que aconteceu com ele o ano passado permite ou permitirá que este filme chegue a mais pessoas do que, na verdade, vai chegar. Mas eu acho que era fundamental que algum distribuidor ou que a Cinemateca pegasse neste corpo do cinema que ele está a filmar em África e que o exibisse e que lhe desse visibilidade. Tirá-lo desta espécie de semi-obscuridade em que ele está. Eu acho que ele é um belíssimo cineasta e está a passar ao lado de pessoas que se interessam e que gostam de ir ao cinema. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.